parábola do grande banquete. Nesse momento, eu quero orar, colocar isso diante de Deus, para que a tua vida seja abençoada, para que os propósitos sejam estabelecidos nesse momento aqui. Tá? Feche seus olhos. Senhor Deus, meu Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, que estará vivo na eternidade para sempre. Eu peço a esse Deus, ao Senhor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor coloque o teu sangue sobre este lugar, que o Senhor abençoe a vida daqueles que estão escutando. Abençoa essa mensagem, que seja uma mensagem segundo o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler Mateus 14, 12, né? Melhor, 14 de 12. E aí, vocês podem abrir a Bíblia, porque eu vou ler essa parábola do grande banquete. Yeshua também disse a pessoa que convidou: quando você der um almoço ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles também poderão, por sua vez, convidá-los, e você será recompensado dessa forma. Em vez disso, quando der uma festa, convide os pobres, os desfigurados, os aleijados e os cegos. Quão abençoado você será pelo fato de eles não terem nada com que retribuir. Sua retribuição virá na ressurreição dos justos. Olha só o que Yeshua está falando nesse versículo. Se nós convidarmos aquelas pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que podem retribuir com um jantar o mesmo ato que nós estamos fazendo com elas, isso não é um ato nobre. Um ato nobre é quando a gente retribui, quando a gente convida, faz um banquete, uma ceia, aquelas pessoas que não têm condições de te retribuir. Aí sim será um ato nobre. Aí sim será como um discípulo de Jesus, que ama e que pratica esse amor sem pedir recompensa, sem esperar uma resposta. Olha a parábola, olha as falas de Yeshua aqui. Preste bem atenção, vou continuar lendo. Ao ouvir isso, uma das pessoas que estavam à mesa com Yeshua lhes disse: quão abençoados serão os que comerem pão no reino de Deus. Olha só, uma pessoa estava nesse local, provavelmente era um fariseu, e falou: quão abençoado são aqueles que comem pão no reino de Deus. E aí Yeshua vem e cita a parábola. Ele cita aquilo que ele quer ensinar aos seus discípulos, não a todos, mas aquilo que os seus discípulos deveriam aprender. Vamos continuar lendo. Mas eles respondeu: certa vez um homem ofereceu um banquete e convidou várias pessoas. Quando chegou a hora, enviou seu escravo para dizer aos convidados: venham, tudo está pronto. Mas eles responderam com uma série de desculpas. O primeiro lhes disse: acabei de comprar um cão, preciso vê-lo, por favor, aceite minhas desculpas. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou testá-las, por favor, desculpe. Ainda outros disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O escravo voltou e relatou tudo ao Senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou aos escravos, ao escravo: rápido, saia às ruas e becos da cidade, traga os pobres, os desfigurados, os cegos e os aleijados. O escravo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. O Senhor disse ao escravo: vá pelos caminhos e estradas, pelas fronteiras e persuada as pessoas a entrar, para que minha casa fique repleta. E eu lhes digo: nenhum dos que foram convidados provará o gosto do meu banquete. Palavras de Yeshua, palavras duras de Yeshua.
Na época, quando se prepara um jantar, existe uma preparação antecipada, né? As pessoas são convidadas a participar desse jantar antecipadamente. E o que aconteceu? Essas pessoas deram desculpas. Só que é curioso, porque essas desculpas são desculpas que a própria palavra de Deus fala que são mandamentos. Por exemplo, multiplicar, né? Casar, cuidar dos bois, cuidar do rebanho, cuidar da vinha. Essas desculpas são desculpas que a própria palavra de Deus estabelece como promessa, como mandamento. O que eu quero dizer com isso? Que é possível aqueles que seguem a palavra se perderem nos mandamentos para se ausentarem do banquete. É possível as pessoas usarem a própria palavra para se justificar dos seus atos, dos seus erros. É possível cada um, aqueles que seguem a palavra, que praticam a lei, se perderem e perder o foco, perder aquilo que é essencial, aquilo que é principal, que é o banquete. A grande questão aqui, o ponto principal é honrar o convite. É honrar aquele que te convidou a sentar à mesa. Quando essa pessoa, quando Yeshua te convida para sentar à mesa, ele está dizendo o seguinte: eu te aceito, eu amo você do jeito que você é, por isso eu te convido a andar, a sentar à mesa comigo. Por isso que eu te convido a se deleitar no banquete comigo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Yeshua, ele está dizendo um princípio muito interessante que acontece hoje muitas vezes no nosso ciclo, na igreja, nas pessoas, nos locais que a gente convive. As pessoas se justificam a todo momento através da própria palavra. Essas pessoas seguem a palavra de Deus, mas se justificam e se ausentam do banquete, daquilo que Yeshua o convida. Isso é muito importante. E isso está subentendido nessa palavra. Eu vou continuar lendo e vou estar falando mais um pouco. Grandes multidões estavam viajando com Yeshua. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não poderá ser meu discípulo. Então, quando Yeshua convidou, tiveram as desculpas, a primeira coisa que Yeshua faz, chama aqueles que estão necessitados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que são incapazes de retribuir o banquete que eu vou proporcionar, aqueles que conhecem a própria palavra e que são humildes e reconhecem o meu governo sobre a vida deles. Essas pessoas que reconhecem a minha autoridade sobre a vida deles, que são as pessoas necessitadas, que são humildes, que reconhecem as suas limitações, que reconhecem as suas dificuldades, que reconhecem que são incapazes de vencer aquela dificuldade. Essas pessoas, convida elas, vai buscá-las fora das fronteiras, fora de Israel, e traga elas para estar no banquete comigo. Essas pessoas é que eu estou chamando. Não são aqueles que eu convidei que são capazes de viverem sozinhos, que são capazes de governar a sua vida sozinhos, são capazes de decidirem a sua vida sozinhos, mas sim aqueles que reconhecem que precisam da minha mão sobre a vida deles. Yeshua ensina que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqueles que são humildes, que reconhecem que são limitados, deformados, cheios de dificuldades,
que não conseguem construir aquilo que é eterno na vida deles, que precisam do próprio Yeshua. Esses Yeshua mandou buscar. Preste atenção. Deus estabeleceu na terra princípios. Deus estabeleceu na terra mandamentos, leis, estatutos que nós devemos seguir como discípulos de Jesus, como discípulos de Yeshua. Nós precisamos entender que nós não somos nada, nós somos fracos, cheios de dificuldades, cheios de doenças, que nós dependemos de Yeshua, que nós precisamos buscar Ele, desejar Ele. O convite é para todos, mas aqueles que desejam estar no banquete com Yeshua, aqueles que desejam aprender a palavra e praticá-la, aqueles que desejam se relacionar com Yeshua, esses estarão andando com Jesus e esses estarão sentados na mesa do banquete. Preste atenção, Yeshua, ele define aqui nessa parábola dois tipos de pessoas: aqueles que têm a sua vida, que estão buscando seus próprios resultados, que estão sendo abençoados, perderam o foco, e aqueles que estão necessitados, precisando de um banquete, precisando de um refrigério, precisando estar com Yeshua, para se sentirem cheio de paz, cheio de refrigério, onde a fé seja edificada. Preste atenção. Yeshua diz também, através desse texto, que aquele que buscar oferecer um banquete às pessoas que o conhecem, às pessoas que estão mais próximas, se buscar oferecer um banquete a essas pessoas, irá praticar algo que não é segundo o reino de Deus. Porque essas pessoas que receberão um banquete poderá oferecer um banquete também àquele que ofereceu. E ele fala muito claro aqui, voltando, eles lhe diz: se alguém vier a mim e não odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, sim, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que nega a oferecer banquete àqueles que podem oferecer um banquete, esse que nega e oferece um banquete àqueles que precisam, que amam, aqueles que são necessitados, aleijados, coxos, esse que oferece o banquete aos pobres, às pessoas necessitadas, esse terá um lugar e será um discípulo de Yeshua. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Suponham que um de vocês queira construir uma torre. Não se sentará, avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-lo. Se não fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-lo, tudo que os virem caçoarão de vocês, dizendo: este é um homem que começou a construir, mas não pode terminar. Yeshua ensina mais um princípio aqui, que devemos nos relacionar com Yeshua e medir, através desses relacionamentos, aquilo que Yeshua pode nos oferecer, para que a gente possa construir a força de Yeshua, a força de Jesus. Eu quero agora citar mais um texto bíblico que fala sobre desculpas, que fala sobre o mesmo caso que aconteceu aqui nessa parábola do grande banquete. Vamos abrir em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que meu Pai Celeste deseja. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara: nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei.
pratica os princípios, pratica os mandamentos, não pratica a lei, não pratica a palavra, não adianta nada expulsar demônios, não adianta nada expulsar os demônios, fazer milagres, fazer curas, não adianta nada se a sua vida não estiver conectada com Deus. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer milagres, pode fazer curas, pode dar profecias, mas os frutos do Espírito, que é resultado da prática da lei do Senhor na tua vida, se isso não acontecer, o Senhor vai te dizer: nunca os conheci. Você sabe por quê? Você sabe por que Yeshua fala isso? Porque o que vale na vida é o seu relacionamento com Ele e a prática da lei de Deus sobre a tua vida. Você sabe por quê? O que vale é o frutos que você dá na sua vida. Não são os milagres que acontecem, não são as profecias que acontecem, não é a multiplicação, o casamento que acontece, não são essas desculpas todas que acontecem que vão definir se você vai estar no banquete ou não. O que vai definir se você vai estar no banquete ou não é o desejo que você tem de se relacionar com Yeshua, o desejo que você tem de estar nesse banquete. Porque se você deseja, se você quer, você vai praticar a lei do Senhor na tua vida. Você vai praticar aquilo que é mais importante, aquilo que é primordial, aquilo que Yeshua nos ensina, que são as suas leis. Nessa parábola do banquete, ele fala que nós devemos oferecer banquete àquelas pessoas que não têm como constituir. Aqui, nessa parábola de Mateus, nesse texto de Mateus, Yeshua fala que aqueles que praticam a palavra de Deus, aqueles que praticam os mandamentos, mas que se perdem neles e não geram frutos na sua vida, frutos prósperos na sua vida, através de um relacionamento e prática de sua lei, esses que não fazem isso, não adianta, perderá o foco, não estará no banquete. E Yeshua vai te dizer: meu querido, infelizmente, você que expulsou tantos demônios, você que expulsou fez tantas profecias, fez tantas curas, mas a sua vida não tem fruto nenhum, a sua vida não tem resultado nenhum, a sua vida com seus filhos, com a sua família, com os princípios da lei do Senhor, que você não tem praticado, não vai adiantar. Infelizmente, eu vou ter que te dizer: eu não te conheço. O que vale é a lei do Senhor como conduta de vida nas nossas vidas. O que vale são os princípios, os mandamentos e o desejo que eu tenho de estar em Deus, o desejo que eu tenho de estar me relacionando com o Messias, o desejo que eu tenho de estar em Deus a todo momento, 24 horas por dia, buscando a palavra dele, entendendo, praticando e tendo resultados. É isso que vale. É isso que Yeshua está dizendo. Se você pratica a minha lei, se você pratica meus mandamentos, se você pratica os estatutos, se você deseja estar comigo, eu estarei contigo no banquete. Mas, se você apenas pratica os mandamentos, as leis, mas não deseja estar comigo, infelizmente, eu vou te dizer: eu não te conheço. Yeshua, Jesus, o Messias, estabelece sobre a tua vida
uma aliança. Uma aliança onde nós devemos, como discípulos, praticar a lei, senão Ele não vai nos conhecer. A salvação, ela começa quando eu reconheço o Messias como meu único e Salvador. Se a salvação terminasse, então o Senhor me mataria no dia seguinte e eu viveria no céu. Deus não ia permitir eu viver o resto da minha vida sendo salvo, porque isso é o que vale a salvação. Mas não é isso que acontece. Quando eu reconheço Jesus como meu Messias, eu me torno uma nova criatura. E aí começa uma caminhada de vitória, uma caminhada de desejos persistentes, vontades de relacionamento com o próprio Messias. Uma nova história é construída, um novo relacionamento é construído. Eu passo a me relacionar não mais com as pessoas que estão ao meu redor, eu passo a me relacionar com Yeshua. Eu passo a me relacionar àquele que morreu na cruz por mim, aquele que me conhece antes que eu nasci, aquele que estabeleceu um propósito na minha vida antes que eu nasci. Eu passo a me relacionar com Ele, Ele passa a ser meu mestre, Ele passa a ser a matriz que eu devo seguir. Eu passo a desejá-lo, eu passo a estar com Ele, eu passo a estudar a palavra, eu estudo a palavra, eu oro, busco, porque é o desejo que eu tenho de estar no banquete. Todo discípulo de Yeshua, todo servo de Deus, todo aquele que diz que lê a palavra e busque, deverá desejar estar no banquete. Mas Yeshua nos ensina, através dessa parábola, nós não devemos perder o foco. Nós não devemos nos entreter com a própria palavra de Deus e perder o relacionamento com Ele. Ele nos ensina que nós devemos amar aqueles que estão necessitados. Nós devemos buscá-los fora das fronteiras da nossa casa, para servir a eles um banquete. Yeshua nos ensina que nós devemos amar as pessoas e praticar isso. Eu quero deixar bem claro aqui que essa passagem de Yeshua, essa parábola, essa agatô, deixa isso bem claro. Deixa que o que vale é o desejo que eu tenho de estar no banquete. Porque o convite é para todos, mas poucos estarão nesse banquete. O que vale é o quanto eu e você desejamos estar nesse banquete. Eu quero deixar essa parábola, o grande banquete, diante de você. Você pense, você estude. Tem várias correlações aqui na Bíblia. Eu citei duas somente, mas eu quero deixar isso com vocês. Que Deus abençoe, que Yeshua estabeleça sobre a tua vida essas, que você nunca perca o foco, que você nunca perca o desejo de estar com Yeshua, porque a caminhada continua. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.